Uma vez aí reunidos para falar sobre baralho cigano. Hoje eu vou falar para vocês sobre doença e o baralho cigano. Pessoal, eu particularmente não gosto muito de estruturar um método específico para visualizar doença e eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiramente, o terapeuta holístico, e no quadro aqui como terapeuta holístico eu enquadro os tarólogos e oraculistas, não podem trabalhar com questões vinculadas à saúde, tá? Isso é uma resolução estadual, isso é uma lei. Nós não somos médicos, então nós não podemos entrar nessa senda de saúde, tá? Inclusive, palavras como consulta, palavras como diagnóstico, jamais devem ser utilizadas por vocês em contextos profissionais. Tá? Geralmente a gente trabalha muito com sinônimos. E isso é uma coisa que você que é reikiano, que você que é terapeuta de modo geral, tem que se atencionar. Tá? Isso é muito importante, você se atencionar. Então, continuando a nossa abordagem, a nossa análise sobre isso. Existem alguns métodos que a gente encontra na internet e na literatura, associando cada carta a um órgão do corpo, a uma parte do corpo. Na minha experiência em particular, isso não dá muito certo, tá? Porque cada caso é um caso. Vocês podem trabalhar com essa metodologia? Podem. Eu vou até incluir no material extra dessa aula alguns elementos sobre saúde, tá? Associando cartas a partes do corpo. Eu gosto, sobretudo em questões de saúde, de deixar fluir. Como assim, Gilberto? Por exemplo, a pessoa quer saber sobre a saúde dela. Eu vou fazer uma leitura geral com algum dos métodos que vocês já aprenderam. Eu gosto muito do método das 5 cartas e do método das 3 cartas para estar visualizando a saúde de uma pessoa. E por ali, pela somática de cartas, eu vou ter uma noção. Primeiro, a sensação que eu sinto. Geralmente, algumas cartas, como a carta da casa, a carta, por exemplo, da árvore, me fala de saúde. Então, algumas cartas, por exemplo, a carta das flores, as cartas que nós chamamos positivas, de modo geral, aquelas que passam uma mensagem de que está tudo certo, de que está tudo bem, por exemplo, a carta do sol, são cartas que quando caem para mim fala que está tudo bem. Geralmente não tenho nenhum tipo de problema de saúde. Geralmente não tem nenhum tipo de problema grave, nem nada nesse sentido. Então são algumas coisas que a gente visualiza, tá? A carta, por exemplo, dos lírios. A carta dos lírios, para mim, particularmente, geralmente ela fala de alguém que já teve algum problema, mas que está em recuperação ou que está em remissão. Agora, quando sai cartas, por exemplo, como a carta dos ratos, quando sai cartas, por exemplo, a cruz, a foice e o chicote, já me apontam problemas. Então essas cartas eu chamo de cartas de atenção. As cartas ditas negativas, por exemplo, rato, foice, chicote, torre, fala de problemas. Então aí nesses casos, quando essas cartas aparecem, sem dar alarde, tá? O que é dar alarde? Sem pôr medo, sem pôr insegurança, sem pôr trauma, sem pôr cismas, eu indico para a pessoa procurar um médico, porque eu estou vendo aí a possibilidade dela desenvolver um problema. Prestem bastante atenção, porque no ponto de vista energético, e nós como oraculistas estamos trabalhando pelo ponto de vista energético, nós não estamos trabalhando aquele contexto assim, nada é exato, não é uma ciência exata. Oráculo e espiritualidade é um negócio muito sutil, é uma questão muito complexa. Por exemplo, eu posso estar vendo uma predisposição, algo que a pessoa tem uma predisposição. Então, eu não posso dizer, olha, se eu estou vendo aqui que você está com um problema nos seios, um problema no útero. Então, qual que é a sugestão que eu dou? Olha, eu estou vendo que você tem uma certa predisposição a desenvolver um problema no útero. Se você ainda não deu, fica em dia com os teus exames, busca fazer que pode ser que isso se materialize para você. Tá? Agora, se você cuidar, se você preservar, der uma certa atenção para isso, você vai conseguir evitar. Porque a gente já aprendeu que o futuro, ele é possibilidades. Tá?
tá? Então não quer dizer que a pessoa necessariamente precise desenvolver um câncer no útero, ou um câncer nos seios, ou qualquer outra doença, mas que ela tem uma predisposição. Então toma bastante cuidado com isso, porque às vezes você está vendo uma doença, uma situação, e ela não está acontecendo agora. Ela pode vir a acontecer, e em alguns casos já pode ter até acontecido. Eu estou sendo muito honesto com vocês, falando da minha experiência, porque eu já trabalho com cartas há 6 anos, e eu já diagnostiquei muitas questões de saúde, até câncer mesmo, mas sempre com essa premissa. Olha, o que eu estou vendo é uma predisposição. Procura um médico, fica em dia com seus exames, que isso pode desenvolver um probleminha. E ela foi, olhou e já estava doente, mas graças à minha orientação, ela foi e fez. Então, em contextos de saúde, sobretudo, não se envolvam, não dê diagnóstico, você não pode dar diagnóstico, legalmente você está proibido, e como não é um negócio exato, você pode colocar medo e assim, desnecessário numa pessoa. Então assim, a pessoa perguntou sobre saúde, se saiu a carta lá da árvore, da casa, ou alguma carta que para você diga que está tudo bem, né? Lembrando que o oráculo ele é particular. Você que vai desenvolver os oráculos, a sua interpretação, a sua forma de falar. Então, para mim, eu estou vendo que está tudo bem, não tem nada de se preocupar agora. A maior parte das pessoas, elas estão bem. Então, não carecem assim de muita preocupação. Uma outra parcela muito grande tem problemas emocionais. E aí a gente vai visualizar cartas como as nuvens, cartas como os peixes, cartas como... Deixa eu visualizar aqui. O navio. Fala pra gente de problemas emocionais. Porque saúde, a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, identifica que saúde é muito mais do que bem-estar físico, mas físico, mental e psicossocial. Então, saúde ela está atrelada também a questões emocionais. E aí, boa parte das pessoas estão doentes, tá? Então, é muito comum nos jogos vocês encontrarem, quando falar de saúde, cartas que remontam ao mental e ao sentimental. Aí você fala, olha, a questão saúde vai muito além, eu visualizo que você está com problemas emocionais graves. E vocês têm que entender também que essa doença física ela é oriunda de comportamentos e vibrações emocionais distoantes. Então, o que acontece? Vocês podem também indicar que a pessoa, né, cuide do emocional dela, use o teu conhecimento, passa um chá, uma oração, conversa com a pessoa, entendeu? Porque não adianta eu só apresentar o problema, eu também tenho que dar uma solução para ela. Então, de modo geral. Agora, em alguns casos, dependendo do teu grau de evidência, dependendo da tua segurança com as cartas, e aí eu falo segurança por quê? Porque no início, gente, quando a gente está começando uma coisa, a gente não pode esperar, sabe, ser o melhor tarólogo do mundo. Vocês têm toda a capacidade de ser, e não tem nenhum de vocês que não tenha. Mas vai depender basicamente do teu esforço para isso. Do estudo, da prática, de se arriscar. Se arriscar é importante. Tem gente que tem medo de jogar. Sobretudo no início. Não, é aí que você tem que jogar, para você ir ganhando experiência. Porque teoria é uma coisa, prática é outra. E o que vocês precisam agora é desenvolver prática, porque teoria vocês já têm bastante. Olha quantas aulas vocês já fizeram até aqui. Provavelmente esse não é nem a primeira vez que você tem algum contato com as cartas. E se é, já tem muito até agora. Ou espera-se que tenha muito. Então vamos lá, pessoal. Então pode ser que com o tempo você comece a ter uma visão mais clara. E em alguma leitura a carta do navio te fala, por exemplo, de problemas no sangue ou problemas no útero. Pode ser, por exemplo, que a carta do chicote fale de pressão alta para você. Tá? Não quer dizer que ela represente isso. Para mim, representa. É uma atribuição que eu particularmente dei. Pode ser, por exemplo, que a carta dos caminhos já foi aqui problema vinculado a veias. Eu já identifiquei problemas vinculados à veia com a carta dos caminhos. Porque ela parece mesmo uma veia. E para mim, naquele momento, o símbolo conversou. Em outros momentos, por exemplo, a carta da árvore, que de modo geral fala de saúde, eu visualizei problemas ósseos. A carta dos ratos, para mim, sempre fala de problemas ósseos. Por quê? Porque o cálcio ele vai sendo roubado do organismo pouco a pouco. E é muito similar, é muito próximo à ação dos ratos, que vão roendo aos pouquinhos também e vão minando ali a estrutura todinha.
A carta, por exemplo, da montanha, ela já foi em várias vezes para mim problemas no mamários, calcificações mamárias. A carta da âncora, em vários momentos para mim, ela já foi representando como problemas no útero, porque ela forma, né, exatamente a forma uterina. Mas isso é a minha interpretação, eu quero que vocês desenvolvam a de vocês. A carta da cobra, por exemplo, já foi problema de ereção. A carta do urso já foi problema no fígado, no baço, câncer, porque o urso para mim tem essa ação. Mas eu não estou estruturando para vocês dizendo, olha, essa carta significa exatamente isso, a carta da âncora, que eu já diagnostiquei muito câncer de útero através dela. Isso daqui, gente, é uma coisa que é muito aberto, é muito sutil, e é só a prática que vai trazer para vocês. Então, de modo geral, o que vocês precisam entender? Vocês não podem diagnosticar saúde, o que vocês podem fazer, inclusive é muito legal, é vocês encaminharem essa pessoa a fazer exames, a cuidar com mais carinho de uma determinada área, tá? Então, se vocês viram, por exemplo, problemas no útero, intuíram isso, né? Saiu uma carta que para vocês fala disso, vocês podem estar utilizando a carta orientando, olha, cuida mais dessa região, fica de olho em problemas nisso, naquilo. Podem se basear nessa literatura que fala? Pode, mas eu particularmente não tive bons resultados com essa literatura. Talvez para a pessoa que o criou tenha, porque o oráculo, gente, é muito do oraculista como oráculo. Às vezes a gente pega a pessoa te ensina uma técnica que para ela é muito assertiva, mas talvez não seja para você, entendeu? Por isso que eu sempre friso no nosso curso para vocês deixarem a intuição falar mais alto, para vocês conversarem, criarem um elo de conexão com as cartas, porque pode ser que naquele momento a carta te traga uma revelação totalmente nova, tá? Então é muito importante vocês terem essa noção, porque muita gente fica muito entusiasmado com essa questão de saúde, e assim, vocês conseguem feitos maravilhosos, conseguem visualizar muita coisa, mas vocês têm que ter prática, têm que ter confiança, porque às vezes vocês têm um palpite e não falam. Tem que confiar em vocês, tem que falar, mas com essas restrições que eu citei até aqui. E sem pôr medo, porque se eu falar, olha, eu estou vendo aqui a possibilidade de você desenvolver um câncer, ou você está com câncer, a pessoa vai pirar. Então vocês não vão falar, olha, você tem uma certa predisposição a desenvolver problemas que podem se agravar e até se tornar um câncer. Eu ficaria de olho, né? Consultaria os médicos de tempos em tempos. Se estiver sentindo uma dor, vai procurar um médico. Você entende que você está dando a informação, mas respeitando a individualidade do outro, né? Porque você tem que ter esse trato. Você não pode simplesmente, eu estou vendo que seu marido está te traindo, que é uma questão também muito importante. Né? Seu marido está te traindo, mulher. Não, olha, vocês estão tendo muitos problemas, isso pode acabar desenvolvendo uma outra pessoa se intrometendo na relação. Você entende que você falou a mesma coisa, mas você falou de uma maneira muito mais humana? Por exemplo, você vai demitir uma pessoa de uma empresa, você é responsável por demitir alguém. Você está na rua. Não é assim que a gente fala. Olha, fulano, a gente está precisando fazer uma reestruturação, infelizmente a gente vai ter que demitir algumas pessoas, e aí a gente acaba cortando o pessoal. E aí a gente agradece. Você entende que você está demitindo a pessoa, mas você está sendo humano no que você está falando? Vai ser ruim da mesma forma. Mas é mais fácil do que eu dizer, olha, vai para a rua. E assim, eu sei que eu estou sendo bem grotesco no que eu estou falando, mas é porque é muito sério isso. Vocês estão lidando com pessoas. A gente já falou um pouco sobre isso na última aula, sobre ética. Então é muito importante que vocês tenham esse trato, que vocês tenham esse zelo, esse cuidado ao passar informações delicadas como saúde. Vou colocar os materiais extras que eu prometi, mas assim, saúde é um local, tem profissionais, por exemplo, que não falam, olha, de doença eu não falo. Então vocês já tem que ver o seu limite antes. Eu não me limito, olha, eu deixo fluir. Olha, tá tudo bem, tá com problemas emocionais, olha, se atenciona mais ou menos a essa área. Não estou dizendo que você tem esse problema, mas você tem uma certa predisposição a desenvolver, então fica de olho. Que aí você consegue dar informação sem gerar pânico, sem gerar medo, sem ir de contra, né, as leis, porque o fato de nós sermos espiritualistas não nos coloca acima da lei, a gente tem que respeitar. A própria Bíblia, né, para quem é cristão, fala que toda autoridade vem de Deus, então a gente tem que respeitar essas leis. Até porque senão imagina se qualquer um sai falando, olha, você tem isso, isso e aquilo. Não, tem que ter responsabilidade.
E vocês, como oraculistas, como estão lidando com vidas, com pessoas, seja de maneira profissional, caritativa ou de maneira mais superficial, é pessoas, é vidas. Então tem que ter trato, tem que ter jeito para lidar, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Galera, então, hoje eu tô aqui para uma aula muito importante do nosso curso, que é a aula de Ética e Baralho Cigano. Pessoal, falar de ética é uma coisa muito importante, tanto que é uma matéria que se encontra na maioria das grades de todos os cursos superiores. Eu acredito que tem a ética, e a ética é uma coisa muito essencial, tá? Em qualquer prática, sobretudo nas práticas terapêuticas. E o baralho cigano, os oráculos de modo geral, tem essa função terapêutica. Você está lidando com pessoas, você está lidando com vidas. Então algumas coisas precisam estar bem fixadas no teu mental. A primeira delas são pessoas, e essas pessoas carregam dores e traumas emocionais. Então você tem que entender que o que você está fazendo ali vai repercutir, vai ressoar numa vida. Talvez até mais de uma. Se for, você está falando de relacionamento, você está falando de família, você está falando de trabalho, você está falando de emprego. Então ter um trato, né, nas palavras é muito importante. Por mais que algo nas cartas pareça colossal, absurdo para você, não importa a sua opinião. Importa o que as cartas falam para aquele indivíduo. Então vão haver contextos onde as cartas vão falar sobre uma relação de infidelidade, onde o seu consulente, a pessoa que está sendo atendida por você, está num triângulo amoroso. E por mais que você carregue intimamente, né, o contexto de que aquilo é errado, você não vai transpassar a tua opinião. Você, como oraculista, tem que ser branco. As cartas é que vai falar. Na maior parte das vezes, as cartas vão desencorajar essas pessoas. Por experiência própria, eu posso falar isso para vocês. Porém, vão haver casos específicos onde as cartas podem ir na contramão disso. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa individual e cada história é uma história diferente. Tem nuances e contextos muito distintos. Então a primeira coisa, não importa a sua opinião, tá? Não importa. É as cartas que vão definir o bom andamento da consulta. Os conselhos devem ser tirados das cartas. Você pode, obviamente, com um grau de consciência maior que você tem, exemplificar. Você pode, por exemplo, usar sinônimos, trazer justificativas, contar histórias. Você pode usar o artifício que for para falar o que as cartas estão contando, mas se atenha única e exclusivamente às cartas, tá? Ao mesmo tempo que você está lidando com pessoas, né? E ao lidar com pessoas, um trato de humanidade é necessário. Então você não vai sair falando, né, julgando, condicionando, impondo verdades de uma forma ofensiva, agressiva e gratuita. De forma alguma. Você vai dar o seu melhor. Vai falar com o outro da forma que gostaria que fosse falado para você. Essa máxima, né, encontrada em todas as vertentes religiosas, é uma máxima muito interessante. Por exemplo, suponhamos que você seja a outra pessoa. Você vai querer, obviamente, que quem está te atendendo fale a verdade. Mas você também não vai querer ser chacoalhado com uma verdade. Você também não vai querer que alguém te denigre, te diminua. Então, muito cuidado com as palavras, tá? Tenha trato ao tratar das emoções alheias. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é sobre isso. E isso é um exercício de vida, tá, gente? Não é só nas cartas, é na vida de modo geral. Outra coisa, você está muito envolvido nas próprias questões. Então, questões muito particulares. Devo largar o meu namorado? Devo mudar de emprego? Peça para outra pessoa tirar para você. Tá? Gilberto, quer dizer que não pode tirar cartas para si próprio? Poder pode, só que é muito difícil separar o que é seu do que é verdade. Você pode ver uma coisa que não existe ou colocar algo que não existe, né? Então o ideal realmente, quanto menos contato essa pessoa tiver com você, melhor. Tá? Agora questões simples, saber como é que vai ser uma viagem, saber como é que vai ser o seu dia, aí tudo bem, entendeu? Ou mesmo para você, se você conseguir abstrair muito, né, e realmente não colocar os sentimentos, que é muito difícil. É o mesmo motivo que leva um médico a não operar os seus familiares. É o mesmo motivo. E isso vale também para pessoas próximas a você. Tirar para o seu namorado, sendo tão envolvido, por exemplo,
não é o caso, mas suponhamos que você esteja traindo o teu relacionamento, né? Tá tendo um caso extraconjugal. E aí a pessoa pergunta, eu estou sendo traído? Você não deve usar as cartas para se proteger. Não, você não está sendo traído. Nunca minta com as cartas nas mãos, tá? Jamais. Com risco de você perder a capacidade oracular, tá? Então, assim, é melhor não falar nada, fechar ou evitar o jogo do que ter que mentir para lograr alguma coisa. Então, para evitar esse tipo de desafio ético, evite jogar para familiares, evite jogar para amigos muito próximos, evite jogar para o teu relacionamento, tá? Questões simples, questões que não te envolvam. Mas em casos, né, onde você está jogando para um familiar, aí mais do que nunca você tem que tomar cuidado com a tua opinião particular, porque a tua opinião não necessariamente precisa ser a mais correta. Até porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, bastante cuidado com relação a isso, tá bom? Outra coisa, atenha-se às cartas, confie no teu jogo, tá? Evita ficar pegando informações antes da consulta, porque isso, além de atrapalhar a tua consulta, mostra uma falta de fé em você mesmo e no oráculo. Então isso vai te derrubar. Confia nas cartas. Eu sei que para você que pode estar começando agora, você fica inseguro nas primeiras tiragens. Eu trabalho com cartas há quase 7 anos, né? E até hoje eu ainda fico inseguro quando eu vou tirar cartas. Todas as vezes. Mas a grande surpresa da exatidão é justamente essa. O fato de que você consegue acertar. E esse friozinho na barriga, ele é bom, porque ele vai te incitar cada vez mais a estudar, a praticar, vai te dar um limite, né, para que você não cometa barbaridades que infelizmente no mundo, né, da terapia alternativa, da espiritualidade, a gente vê com muita frequência grandes barbaridades sendo feitas aí pelas pessoas. Então esse medo, esse friozinho na barriga é bom, tá? Mas assim, seja fiel ao teu oráculo. Tá? Se você seguir todas as orientações, proteção do ambiente, resguardo energético, se você estudar todas as lâminas, estudar os métodos, praticar, nesse início do curso, gente, pede ajuda aos seus amigos para fazer leituras, explica que você está aprendendo, entendeu? Ninguém vai te julgar, eles vão poder te dar o feedback positivo, né? Eles vão poder te dizer, olha, você melhora nisso, nossa, você foi bom nisso. Isso é um incentivo também. Porque é o seguinte, se vocês guardarem o baralho, se vocês não jogarem, todo esse conhecimento cai por terra. Porque, gente, é claro que você não vai decorar de 1 a 36 cartas e ficar com aquilo registrado na cabeça. É natural, é no dia a dia, é na vivência. O corpo descarta aquilo que não é assimilado. Então assimile o significado das cartas, assimile os métodos de tiragem, assimile, né, a prática espiritual com os ciganos. E vocês vão perceber o quanto a tiragem de vocês vai ser perfeita. Uma outra questão muito interessante é sobre a forma de cobrar a sua consulta. Gilberto, eu devo cobrar a consulta? A consulta tem que ser paga necessariamente com dinheiro? Quanto que eu cobro por essas consultas? Geralmente, oráculos são pagos, tá? Geralmente o baralho cigano e muitas pessoas que vocês conversarem vão te dar essa mesma resposta. Oráculos são pagos. E não é uma justificativa para arrancar dinheiro dos outros, não, tá? Separem essa coisa, por exemplo, assim, que espiritualidade não se mistura com dinheiro, é uma grande falácia, tá? Por quê? Porque tudo tem um preço. Esse curso que você fez teve um preço. O seu baralho teve um preço. Os livros que você adquire têm um preço. O seu tempo tem um preço, tá? Inclusive, talvez o mais caro de tudo seja o tempo que você dedica às cartas. Querendo ou não, 1 hora de jogo é 1 hora da tua vida que você entregou. E que você nunca mais vai ter. Entende que a vida, o tempo é um dom precioso. Então o cobrar, na verdade, é valorizar todo o sacrifício que você fez. Só que esse cobrar ele é muito relativo, né? Ele segue o princípio da lei de troca e movimentação, que diz que tudo tem um preço. Por exemplo, a pessoa está com fome. Ela pode ligar para o delivery, gastar crédito, gastar tempo e gastar dinheiro e a comida vai chegar até ela. Ela pode ir na cozinha, preparar o alimento, vai gastar o alimento que ela gastou
tempo para ir no mercado, que ela gastou dinheiro para comprar, vai gastar tempo agora para fazer, vai gastar o gás de cozinha e vai comer. Ela pode sair na rua e mendigar e ficar horas esperando passar um bom samaritano e dar comida a ela. Vai gastar tempo, vai gastar a sua própria autoestima, vai se expor a riscos. Então você percebe que essas 3 pessoas se alimentaram, mas todas elas pagaram um preço, né, de certa forma, para se alimentar. E aí cada um pagou o tanto que estava disposto. Mas perceba que a comida não veio de graça, que a saciação do alimento não veio à toa, que ela precisou desenvolver alguma coisa. Tudo no universo funciona dentro desse princípio, tá? Vocês vão ter esse conhecimento de cartas agora e espero que continuem estudando cada vez mais. Vocês entendem que vocês estão dedicando tempo para estudar. Vocês compraram esse curso, muito provavelmente compraram outros elementos para colocar na mesa, muitos provavelmente vão comprar outros baralhos, que inclusive é uma dica que eu dou para vocês, tenham mais de um baralho. Então assim, tudo tem um custo. Então como assim agora eu vou simplesmente chegar e dar isso gratuitamente para as pessoas? Mas se eu quiser eu posso, Gilberto? Pode, só que você vai estar recebendo algo em troca. O quê? A gratidão da pessoa. Você vai estar recebendo o quê? O seu ego massageado, mas não tem como você dar sem receber alguma coisa. Geralmente, algumas pessoas pedem um valor simbólico, só para custear a vela, para custear o incenso. Talvez um valor mais baixo, né? Por exemplo, se você tem um outro trabalho, quer cobrar um valor mais irrisório, não tem problema. No início do curso, por exemplo, a troca que geralmente eu oriento os alunos a pedirem é o feedback. Tá? Isso também não tem preço, né? A pessoa falar o que você pode melhorar, o que você acertou. Então, querendo ou não, também há uma troca nesse sentido. Então, a troca ela existe. Não precisa ser um valor X, não precisa ser um valor Y, tá? É você que vai definir esse valor. Tá? Isso é muito interessante para que vocês possam compreender, mas tem que ter um preço. Uma outra questão também, isso eu parto muito da observação e orientação dos meus ciganos sobre essa questão. As pessoas, de modo geral, não valorizam o que vem fácil para elas. Tá? Por exemplo, você pode dar um conselho para alguém, faz uma leitura maravilhosa, de graça. A pessoa, só de ser de graça, a pessoa já não valoriza, sabe? E aí vai chegar um outro que às vezes nem vai fazer uma leitura tão bacana quanto a sua, foi cobrado, então a pessoa costuma dar mais orientação. E geralmente, quanto mais caro a pessoa cobra, mais valor ela dá, porque ela pagou mais. Conselho todo mundo dá e ninguém escuta. Entende? Então é muito importante vocês terem isso em mente na hora de ver como vai ser. Não, Gilberto, quer dizer que eu tenho que cobrar? Tem que haver uma troca, mas você pode cobrar, por exemplo, um valor simbólico de R$2, ou pode cobrar o valor da sua hora, tá? Gilberto, mas quanto que eu posso cobrar? As consultas variam em média de R$30 a R$150, uma consulta completa aí, que gira em torno de meia hora até 1 hora. Tá? E aí, esse é um leque amplo, tem pessoas que cobram mais. Eu conheço oraculistas, por exemplo, que cobram R$400 a hora. Conheço uma pessoa também, por exemplo, que cobra 150, 2 perguntas. Então, assim, isso é de profissional para profissional, da forma como ele trabalha, entendeu? Não faz não. Mas geralmente uma consulta varia entre 30 e 150 reais, dependendo do tempo que a pessoa está no mercado. Então, por exemplo, se você vai... Gilberto, eu quero trabalhar com essa terapia, eu quero trabalhar com oráculos. Você está começando agora, então uma orientação que eu dou é cobrar um valor mais baixo. Porque como o valor é mais baixo, a cobrança também tende a ser um pouco menor. E à medida que você vai ascendendo na carreira, você vai melhorando essa precificação. Uma sugestão que eu dou muito legal para vocês é ter planos mais acessíveis. Por exemplo, uma pergunta X, 3 perguntas, ou por tempo, 15 minutos, meia hora, 1 hora. É interessante também para facilitar, porque nem todo mundo quer ver muita coisa. Às vezes a pessoa quer ver um assunto simples. Muitas pessoas não vão ter condição de pagar, por exemplo, 50, 100 reais, mas consegue pagar 15, 20 reais. E você também está ajudando essa pessoa, dando orientação. Cada bem que você faz, cada vida que você muda através das cartas, querendo ou não, aquele senso de gratidão, aquela energia boa volta para você. Entendeu? Então, tem outros ganhos atrelados além da questão financeira. Isso se você quiser trabalhar.
porque você pode muito bem trabalhar com o baralho cigano. Ou você pode alinhar ele a práticas espirituais. Se você é da Umbanda, por exemplo, é muito comum dentro da Umbanda o trabalho também com oráculos. Você pode trabalhar, entendeu? Não tem problema. Uma outra troca também, só para finalizar esse assunto, muita gente, por exemplo, que trabalha de maneira gratuita, pode pegar elementos, por exemplo, a pessoa leva um maço de vela, a pessoa leva um pacote de incenso. A troca, ela é só simbólica, entendeu? Se você trabalha com isso, se você se dedica mais, você pode cobrar um valor profissional. Se não, se for só uma coisa freelance, você pode fazer simbolicamente. Quando eu comecei a estudar, eu pedia R$1, só a nível de treino, né, para ter essa troca. Depois, quando eu comecei, né, a trabalhar, eu cobrava, eu acho que R$20 a consulta, entendeu? Então, você vai, à medida que você vai evoluindo na carreira, você pode ir melhorando essa condição. É claro que preço, né, aí a gente está falando de mercado, tem aquela coisa de demanda e oferta, né? Então, assim, você não vai colocar R$1.000 achando que você vai ter muitas consultas, entendeu? Ou também não vale a pena colocar R$5. Então aí é você, é cada indivíduo que vai fazer essa precificação. Outra coisa aqui que já entra nessa senda ética também, que é o seguinte: a partir do momento que você está atendendo uma pessoa, dedique-se exclusivamente àquela pessoa. Dê o seu melhor. Independente se você está trabalhando com aquilo, ou se é só uma coisa caritativa, ou se é só uma coisa, um hobby, não importa. Se você pegou, é uma vida. Então você tem que tratar com responsabilidade e respeito ao Deus que habita no outro. Todas as pessoas são divinas. Deus habita nela. Então, no momento que você está atendendo uma pessoa, lembre-se que você está atendendo um pedaço de Deus. Trate da melhor forma possível. Trate com respeito, não tente lograr nada sobre, seja empático com ela, mas ao mesmo tempo não seja mole a ponto de mentir ou de deixar de falar alguma coisa para que a pessoa não se sinta mal. Fale a verdade, só tenha trato. São duas coisas diferentes, tá? Isso é muito importante. Esqueça que você está recebendo e só assim, deixa a consulta fluir. Se você seguir tudo que a gente falou até esse momento, você vai ser um excelente profissional, tá? Outra coisa sobre isso. A gente vai ter uma aula específica ainda onde eu vou falar sobre problemas de saúde e o baralho cigano. Muito cuidado que o terapeuta ele não pode assumir o papel de médico, tá? Então você não deve diagnosticar doenças. Se você visualiza nas cartas qualquer problema, se a sua intuição te disse isso, se você identificou isso, o máximo que você pode fazer é, com muito zelo, para que a pessoa não se desespere, pedir para ela fazer alguns exames, orientar as partes principais onde ela tem uma tendência, porque como o tempo não existe, você pode estar vendo uma doença que ela já teve, e ela vai te contar isso, ou uma doença que ela pode vir a adquirir. Então você, por exemplo, pode ser um fator para ajudar uma pessoa a diagnosticar ou até impedir um desenvolvimento de uma doença. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, onde eu visualizei alguns problemas uterinos e as pessoas fizeram o exame e graças a isso fizeram o tratamento para a retirada do câncer bem nos estágios iniciais da doença. Então, isso é algo totalmente possível, eu não sou um Superman por isso, só estou há mais tempo nas cartas. Com o tempo, vocês vão amadurecendo, então não tenha medo, tá? A prática e o estudo são fundamentais. Meditem com as cartas, tirem para você, não tem ninguém para atender naquele dia, não tem ninguém para te ajudar nessa coisa do feedback, tire para você mesmo. Como é que vai ser meu dia hoje? Tira uma carta e tenta identificar. Quanto mais você trabalhar com o baralho, maior vai ser a sua conexão com ele, maior o seu grau de conexão com ele e melhor vai ser as suas leituras, tá bom? Então, siga essas orientações e você vai longe, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Baralho Cigano Avançado. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um assunto que é muito interessante e que eu preciso muito que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar com vocês. Eu já falei muito sobre isso em vários momentos, mas agora eu vou tirar essa aula específica para falar sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre visão simbólica. A visão simbólica, gente, ela é um processo que todo oraculista, que todo ser humano devia ter, tá? Mas a nossa sociedade hoje, ela não valoriza mais os símbolos,
como fazia-se antigamente. Antigamente a gente tinha uma valorização, sobretudo dentro das correntes mais intelectuais e espirituais, dos símbolos. Hoje em dia a gente vive um momento onde a gente não entende nada, onde a gente não é educacionado. O que é um símbolo, Gilberto? Espiritualidade está estritamente vinculada a símbolos. Por exemplo, aqui eu peguei uma coruja para vocês. A coruja é um símbolo muito encontrado em diversas correntes espirituais. Por quê? A coruja ela é um símbolo, ela é um animal noturno, que tem hábitos noturnos, que enxerga na escuridão. Então isso já traz para nós a ideia da sabedoria, de enxergar, ou seja, de ter clareza de visão mesmo no escuro. Sabedoria é isso, é saber enxergar as coisas. A coruja ela tem uma capacidade que ela consegue ter uma visão de quase 360 graus. Se eu não me engano, eu acho que ela consegue alcançar 360 graus. Ou seja, a sabedoria está vinculada a enxergar o todo, né? A ter um campo de visão muito amplo, enxergar todos os lados e aspectos de uma questão. Então a coruja é um símbolo de sabedoria por essas questões que eu narrei. Você consegue entender que a sabedoria está vinculada a todos esses processos que a coruja faz? Vamos pegar um outro exemplo aqui, muito legal para vocês me entenderem. Vou pegar aqui, por exemplo, uma imagem. Essa imagem representa a energia do Sol, né? Ela representa vários arquétipos de divindades ao longo da história. Apolo, Atom, Ra, Horus, representa, por exemplo, o Deus Sol, de modo geral. Por que o Deus Sol é retratado como um homem? Vocês já pararam para pensar isso? Por que o Deus Sol é retratado como um homem e a deusa Lua é retratada como mulher? Por que não o contrário? Por que não, de modo geral, a mulher não é tratada como o Sol, apesar de que em raras culturas ela foi vista? Por que, de modo geral, a mulher é retratada como Lua? Porque existem associações psicológicas entre o gênero feminino e o gênero masculino e seus respectivos Sol e Lua, tá? Por que, Gilberto? Porque o Sol, vamos pegar o Sol. O Sol ele é expansivo, ele é externo. A Lua ela traz aquela coisa da introspecção. A Lua, quando você olha para ela te olha, ela é quase como se fosse um olhar para dentro. A mulher, de modo geral, tem essa coisa da intuição mais aguçada. A mulher, assim como a Lua, ela possui ciclos. A mulher, por exemplo, dentro de um mês, né, de 28 dias, que inclusive é o ciclo lunar, então existe essa associação direta entre a mulher e a Lua, ela passa por um período de grande fertilidade, passa por um período onde ela está vivendo o seu processo de menstruação, passa pelo seu processo onde ela está entre uma etapa e outra. Assim como a Lua, ela na fase cheia, ela representa o ápice da fertilidade, na Lua minguante, o momento ali onde ela está se depurando, porque o processo de menstruação é uma depuração energética que o próprio corpo da mulher faz, e aquele período que seria a Lua crescente ou Lua nova, entre essas duas etapas. Então a mulher, assim como a Lua, tem as suas fases, tanto fisicamente falando, quanto psicologicamente falando. Você, mulher, ou você que convive com uma mulher, sabe que ao longo do mês a mulher tem vários temperamentos. O homem também, mas o homem passa por esse processo de maneira distinta. Geralmente o homem não sofre tanto essa ação hormonal quanto as mulheres. Tá? Então, por isso essa associação. A mulher, a Lua, traz aquela coisa da maternidade. Né? A Lua, por exemplo, tem uma forte ligação com as águas. Por exemplo, a maré é estritamente relacionada com a fase da Lua. A água fala de sentimento. Mulher é naturalmente mais emotiva. É claro que a mulher também tem uma parte que é solar, o homem também tem uma parte que é lunar, o homem também tem sentimentos, mulher também consegue fazer, consegue expandir, mas de modo geral, em essência, existe essa diferença, tá? Que são as diferenças de gênero, que são as diferenças de papel, tá? Então é muito interessante vocês entenderem. Vou pegar outro símbolo aqui, que é muito interessante para a gente analisar. Por exemplo, vou pegar a imagem de Lilith, que é uma divindade pagã. Lilith aqui está representado com a cobra, a lua no fundo, né, numa pose de sensualidade. Lilith é considerada a deusa do desejo, né, dentro do paganismo, a deusa da liberdade, da sensualidade do sexo.
A cobra é um símbolo que representa a sexualidade, a virilidade. A lua está representando a coisa da sedução, do encanto, da feminilidade de Lilith. Percebam então mais uma vez o quanto as imagens que nós temos são simbólicas. Um outro exemplo, por exemplo, as fadas. Nós temos aqui uma representação de uma fada. Por que a fada tem asas? Porque isso aqui é uma imagem do nosso inconsciente coletivo. Ninguém tem uma referência, uma foto de uma fada para me dizer que ela é assim. Essa é a imagem que nós construímos, que o nosso inconsciente. Por quê? Fadas são elementais do elemento ar e nós associamos asas ao elemento ar. As asas, ela representa o voo representa o ar. Então nós colocamos todos os elementais do ar com asas, mas eles podem não ter, já que eles fazem parte do ar, eles podem simplesmente flutuar. Por que asas? Porque as asas são um símbolo de altitude, de elevação. Elas são sutis, ou seja, elas são elevadas. E tudo que eu elevo eu coloco asas. Por isso os anjos têm asas dentro do nosso inconsciente. Então, assim, porque um anjo não é uma ave, teoricamente, ele não precisaria bater asas para voar. Ele é divino, ele é celeste. Conseguem entender? Tudo é um grande símbolo. Por exemplo, pegue uma nota, tá? De real aí que vocês tenham em mãos. Vai lá, pega a nota. Percebam que existe uma figura aí que é chamada de República. Quem é essa mulher, a República? A República seria uma personificação, um símbolo da pátria, um símbolo do que seria, a nossa personalidade. E é uma divindade da Grécia Antiga, uma personificação greco-latina antiga. Gilberto, por que você está dando tantas voltas? Porque oráculo é símbolo. O que é um símbolo, Gilberto? Um símbolo, ele expressa alguma coisa maior. Então a gente vai pegar, por exemplo, o baralho cigano. Vamos pegar, por exemplo, a carta 4, que é a carta da casa. Já ensinei todas as cartas para vocês nesse momento. Uma casa. Pensa na casa. O que uma casa te traz? Casa te traz lar, conforto, segurança. Casa te traz estabilidade. Eu sei, a casa é fixa, ela está sempre no mesmo ponto. A casa, ela pode ser símbolo de dor, se você sofreu algum tipo de agressão dentro de casa. A casa te aprisiona. Uma coisa você está na praia, você está na praça, você está na rua, que é aberto. Outra coisa está dentro de casa, que é limitado. Então a casa traz essa característica, essa energia, ela puxa de nós essas sensações. Então a casa, em cada leitura, em cada contexto, vai estar representando uma coisa. A casa pode falar que esse relacionamento é estruturado, mas a casa pode falar que esse relacionamento está te prendendo. A casa pode estar te falando que esse emprego, ele é seguro, ele te traz conforto, mas ele pode estar te limitando também, te impedindo de ter todas as suas potencialidades utilizadas. Vamos pegar, por exemplo, a carta da chave. A chave fala de abertura, A chave eu uso para abrir uma porta. E essa porta pode ser um emprego, pode ser um relacionamento. Essa chave também pode estar fechando um ciclo do passado. Percebam que ela vai variar o contexto. Mas, de modo geral, ela sempre tem uma energia. E é muito importante que vocês, que estão trabalhando com o baralho cigano, criem um vínculo, conheçam cada energia dessas 36. Cada carta dessa tem uma vibração específica, tem uma energia particular e vocês precisam se sintonizar, entender, compreender a respeito dessas energias. Tá? É muito, muito importante que vocês façam esse exercício. Isso é que vai definir o sucesso de vocês como oraculistas. Tá? Isso é vital para que vocês consigam fazer um bom trabalho. Quem lê bola de cristal, quem lê borra de café, quem lê baralho, quem lê tarô, quem interpreta sonhos, tem que ter essa visão. Você tem que olhar para as coisas e sentir. Não é racionalizar, é sentir. A racionalização vem depois, mas primeiro você sente. O que ela quer dizer? E transcreve, coloca, descreve, na verdade, aquela sensação. Então, por exemplo, se eu sonhei com, por exemplo, um rio. A minha aliança de casamento, um sonho, isso já aconteceu, essa interpretação eu já fiz para uma determinada pessoa, uma filha de santo.
a aliança caiu dentro do rio e o rio levou a aliança embora. O que esse sonho pode estar dizendo? Olha, a aliança representa a união dela com a outra pessoa, o casamento que ela tinha. O rio, para nós da cultura afro-brasileira, né, eu sou Babalorixá, ele representa o Oxum, que é a deusa do amor. Mas ele também fala da vida, né? O rio, em várias culturas do mundo, foi atrelado à vida. A aliança caiu dentro do rio e foi levada embora. O que isso quer dizer? O amor acabou, o vínculo acabou. Agora é o momento de deixar fluir, de deixar a vida continuar, sem essa relação, sem esse compromisso. É um símbolo. E isso vale para o tarô, isso vale para o baralho cigano, isso vale para sonhos, isso vale para visões. É simbólico. Lá no plano espiritual, numa caixa, não é limitado, grotesco como a matéria é. As coisas são muito mais sutis. Então, para que eu possa trabalhar estando na matéria com questões espirituais, eu tenho que me sutilizar. A carta, por exemplo, do cão. O cão é o melhor amigo do homem, independente de como a gente está, ele vem e nos abraça, o cão nos protege, o cão nos defende, o cão nos dá carinho. Então leva isso para a relação se essa carta cai num contexto de relação. Fidelidade, companheirismo, amor, zelo, cuidado. A carta da cobra. A cobra ela é o quê? Ela é astuta, ela machuca, ela te ataca quando você menos espera. Traição, mentira, alguém que está armando pelas suas costas. Mas a cobra também ela é sedutora. A cobra também ela encanta, né? Muitas pessoas acreditam que ela hipnotiza com os olhos. Então essa carta pode estar dizendo de uma pessoa que tem essas características ou que você deve desenvolver essas características. A cobra lembra muito o falo, o sexo masculino. Né? Então, geralmente o falo, quando ele se enrijece, quando ele fica ereto, vamos ser bem direto, geralmente é a atração. Então, a carta da cobra pode falar de tesão, de atração sexual. A carta, por exemplo, do urso. O urso ele é extremamente agressivo. Tá? É um animal extremamente violento, agressivo, estraçalha as suas vítimas, morde, ataca. Muito similar, e essa carta sai muito em contextos de maridos agressivos. Porque o urso ele nunca fica tão agressivo do que quando ele está com um filhote, ou seja, quando ele está envolvido emocionalmente, ele se torna extremamente agressivo. A raposa, por exemplo, muitas vezes devora o próprio filhote. Falam muito de mães, sogras, que acabam atrapalhando a vida dos filhos e genros e noras por amor. Então vocês têm que pegar o símbolo que está sendo representado e transformar ele, mas respeitando a natureza daquele símbolo, integrando ele àquele contexto. Por exemplo, o verde. A cor verde é uma só, mas o verde ele pode representar, por exemplo, no caso de um pão mofado. No caso de uma fruta verde. Continua sendo verde, mas o contexto mudou tudo. Né? Mudou a natureza do porquê que aquilo está verde. A carta também ela tem um simbolismo que é todo alterado e modificado dentro do contexto, dentro da leitura, com as cartas que estão ao seu redor. Conseguem entender essa questão? Isso é muito importante para que vocês sejam bons oraculistas. Tem que ter visão simbólica. E visão simbólica não é uma coisa que se aprende, é uma coisa que se desenvolve. Tá? A leitura ajuda, assistir filmes, séries, pensar, racionalizar as coisas, autoconhecimento. Não tem como eu trabalhar com a espiritualidade sem desenvolver a minha visão simbólica, porque tudo é simbólico, tá? Tudo é simbólico. Tudo é um grande símbolo. O universo, a natureza, o planeta é simbólico. É o que Jung chamava de inconsciente coletivo. Lá não é racional, lá é intuitivo. A intuição é simbólica. A intuição não vai e fala assim, meu filho, não vai lá, porque você vai quebrar a cara. Não, você vai intuir uma coisa ruim, um aperto no peito. O que esse aperto no peito está te dizendo? Perigo, risco. Mas não é racional, é sensação. E é isso que eu quero que vocês entendam. Para serem bons oraculistas, vocês precisam desenvolver a visão simbólica de vocês. Tá bom? E como é que eu faço isso, Gilberto? Meditando as cartas, fazendo leituras, anotando as sensações que ela te passa. Não tentando entender, mas sentir cada carta, cada situação, cada interpretação.
E aí vocês vão ser excepcionais como tarólogos, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo que a grande Deus abençoe a todos vocês e a gente se vê na próxima.